Ah, direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Ah, reserva do possível. Ah, a reserva do possível significa que poderá ser alegada previamente a impossibilidade financeira para a concretização do direito sob o argumento da reserva do possível. Ou seja, o Estado não tem a reserva necessária para prestar o direito social mínimo para a população, caso ela peça. Então é usado a reserva do possível. Porém, em contrapartida, existe o princípio, do mínimo existencial, para que seja garantido o mínimo existencial. Certo? O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Princípio da proibição ao retrocesso ou efeito Clicklet. Esse dispositivo proíbe que os direitos sociais já conquistados sejam esvaziados ou perdidos, sob pena de desestruturação social do país. Certo? Em relação ao salário mínimo, a possibilidade, o salário mínimo ele é só fixado por lei, em lei, mas a possibilidade de, por meio de decreto do Poder Executivo. O STF já afirmou que os estados não podem fixar salário mínimo diferente do nacionalmente unificado. Certo? Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público ou do empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Essa é uma súmula vinculante 4. A súmula vinculante 6 não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadores de serviço militar inicial. E essa foi a 6 e a súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Não precisa prescrição trabalhista. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Certo? Ou seja, um exemplo, se durante 20 anos um agente que trabalhou a mais no período à noite não recebeu nenhum adicional noturno, caso o seu contrato tenha rescindido, ele poderá ingressar em juízo pleiteando as verbas trabalhistas não pagas. Certo? Ele terá um prazo de 2 anos para entrar com a ação e só terá direito aos últimos 5 anos de adicional noturno. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos. Menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. Direito dos empregados domésticos. Artigo 7º, parágrafo único, fala sobre o princípio da unicidade sindical. Esse dispositivo proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica em uma mesma base territorial. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Certo? Contribuição confederativa e sindical. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Se existem duas contribuições, uma confederativa e outra sindical. A confederativa é fixada pela Assembleia Geral, descontada em folha para custear o sistema confederativo. Essa contribuição paga as organizações sindicais e aí só é obrigada aos afiliados, aos filiados e aos sindicatos, e não possui natureza tributária. Ou seja, só as pessoas que voluntariamente se filiam a uma entidade sindical. Já na contribuição sindical apenas, não é na contribuição confederativa, agora é na sindical, a contribuição é prevista em lei, certo? Na consolidação das leis trabalhistas e é paga por todos os trabalhadores, ainda que profissionais liberais, só a natureza tributária e não possui caráter facultativo. Liberdade de associação, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito ainda que suplente até um ano após o final do mandato, só se cometer falta grave nos termos da lei. Certo? Ou seja, há uma proteção que a Constituição garantiu aos dirigentes sindicais, certo? A estabilidade se inicia com o registro da candidatura e permanece como candidato eleito até um ano após o término do seu mandato. E essa proteção não adianta contra a falta grave. Direitos de nacionalidade. Existe a nacionalidade originária, certo? Que é adquirida pelo nascimento. E temos a secundária, que é adquirida por meio da manifestação de vontade. A originária é primária e é involuntária, são chamados de nato. E essa nacionalidade originária pode ser tem dois critérios: o jus solis e o jus sanguinis. Os que nascem no território é o jus solis e o jus sanguinis é os brasileiros natos, descendentes de brasileiros. O conflito de nacionalidade quando ele tem mais de uma nacionalidade ele é polipátrida e quando não tem nenhum ele é apátrida. Certo? Os brasileiros, os portugueses, eles não precisam ser naturalizados e terão direitos iguais aos brasileiros se haver reciprocidade. Não existe diferença entre os brasileiros naturais e naturalizados, apenas em algumas exceções, se o texto condicional dizer, como os cargos privativos de brasileiro nato, funções privativas de brasileiro nato, algumas regras de extradição e a propriedade de empresas de jornalismo e radiodifusão. Certo? Existe a questão também de perda de nacionalidade. E mesmo assim, tem a possibilidade de recuperá-la. Tanto o brasileiro nato como naturalizado podem perdê-la e também recuperá-la, certo? É isto.